Oi, pessoal. A gente já tinha iniciado a live e estava com problema de conexão, então a gente resolveu reiniciar. Já Ana aqui e acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Agora eu te vejo muito bem. Ah, então tá, melhor. Semana E passada era aí? você que estava nervosa de estar do lado oposto, hoje sou É, eu. isso aí, tava mesmo. Disseram que eu disfarço bem, mas o fato é que eu estava nervosa, sim. Cara, mas agora, hoje eu que tenho a honra de falar com você sobre um texto, assim, brilhante, excepcional, e ela é realmente brilhante, excepcional, porque ela fez esse texto em 24 horas. E é isso aí. É, mas, Amigo é tudo, né, na vida da pessoa. exatamente. E eu tenho, Não, graças a Deus, eu tenho você me amigas com quem elogiando. contar. Não, imagina. Mas, enfim, vamos lá. A gente tava primeiramente, já que agora é essa que vai ficar salva, essa versão desse vídeo. Enfim, a gente estava parabenizando o Instituto pelo, pelo novo projeto lançado hoje às 6 horas da tarde, simultaneamente, foi o máximo. Várias atléticas postando ao mesmo tempo sobre o projeto IBDD Universitário. Tem que parabenizar o nosso presidente, Dr. Leonardo Andreotti, e também os Era coordenadores isso que eu ia que dizer, os estão. coordenadores responsáveis que estão à Que, frente desse projeto, Renata e Adriene, que arrasaram exatamente, assim. Muitas exatamente. atléticas já procuraram o IBDD depois, inclusive, da divulgação. E eu acho que isso tende a fazer o IBDD se consolidar cada vez mais como um Com expoente certeza. aqui, como desenvolvedor do esporte nacional. Acho muito legal. E é uma honra nossa fazer parte disso, né? Nossa, demais. Já estou ansiosa pelo dia 14. Estava assistindo agora aquela live do nosso presidente, né? Com a Atlética da PUC. E, nossa, eu já tô ansiosa para participar aí. Somos Mas, duas. mas vamos Mas falar hoje do a gente está seu aqui para texto. falar do meu. Não, vamos continuar falando. Ju, eu te Segura. sugeri, não esquece de fixar o comentário com o Claro, título, porque eu não consigo. Não, vou A fazer gente isso vai agora. trocando papel de entrevistado, entrevistador e artigo e outra coisa, a gente já vai. É Raquel tá aqui, isso. orgulho em fazer parte desse time. Pô, você que é nossa patroa, coordenadora É, geral, obrigada por nos é. gerir tão Foi, bem, nos Foi, coordenar. impos- foi impostada ontem, como diretora da Escola Nacional da Justiça Desportiva do Voleibol. É, ontem, na nossa posse, à frente do STJD do vôlei. E, nossa, realmente. Eu estava falando, até comentei na live do. Tava difícil fazer tudo ao mesmo tempo, mas vamos lá. Por isso que eu sou Quer que eu advogada, vou não? falando um pouco? Você me É elogiou porque eu melhor. tinha escrito esse artigo em 24 horas, né? Mas na Tinha, verdade foi um não? pouco É. porque que eu Isso escrevi. aí. Mas na verdade é o seguinte: o que me inspirou a escrever esse artigo com esse assunto foi o artigo que eu li da semana passada do Renato, que saiu na coluna. O Renato, coordenador do IBDD também aqui em São Paulo, grande advogado, colega, amigo, enfim. Ele escreveu sobre fair play financeiro. E aí, esse assunto dele me chamou a atenção para falar um pouco sobre governança das entidades. E aí, governança tem ali como alguns princípios, né? Então, accountability, que é você ter as suas contas em dia, que é meio que o que o Renato falou na semana passada, falando de fair play. Então, você fala de disclosure, que é você ser transparente para fora da entidade. E, por fim, compliance. Então, olha que moral do Renato Bonner. Renato Bonner, aliás, fenômeno das lives. Renato vai me pagar os 10 reais dos elogios. Obrigada, Renato, mas 10 reais não paga, não. Tem Não, que ser um 10 pouquinho reais tá mais. muito barato. Pô, Só, no o mínimo, primeiro, paga pelo menos 2 chopes, o né? primeiro parágrafo do artigo da Mariana é só rasgando elogios ao nosso outro coordenador desse artigo da semana passada. Então, 10 reais Tá nossa, pouco, também tabela acho, da Júlia, OAB. também acho. Não é? De rasgação de seda. É, Pô, não, o Renato sabe que eu acho ele um baita advogado, um cara fenomenal, assim, tanto como pessoa como profissional, mas o artigo dele me chama a atenção porque é um assunto que me atrai muito, é um assunto
que eu gosto de estudar, inclusive a minha chegada no direito desportivo, eu que venho do direito penal, é justamente por conta do compliance das entidades. Bom, e aí então o artigo do Renato me chamou a atenção, então foi fácil assim, desenvolver esse assunto rápido, porque já tinha esse gancho. Eu acho que é interessante a coluna fazer essa construção contínua, né? Até porque coluna é publicada segundas e quartas-feiras, sucedidas das lives, às terças e quintas, sempre às 19 horas no perfil do BDD, né, Júlia? Isso aí, isso aí. Gente, eu nem preciso apresentar, ela pode fazer uma live sozinha, no caso. Não, mas agora você fixou o tema, eu tava aqui só né? Tô aqui tentando dar apoiando. um jeito aqui enquanto fixava o tema. Mas que a gente em vai, frente, a gente vai se aprimorando também, aí vão criando novas diretrizes. A Fê Chamusca outro dia falou pra gente tentar acenar para todo mundo, então eu tô realmente tentando. tentando. Não, e o melhor é que eu e você a gente fala pouco, né? Então a gente vai ficar aqui até. Não, mas a gente não pode, porque tem um tempo, né? Senão a gente cai e vamos lá. Então, eu ia te perguntar justamente sobre a escolha do tema, apesar de já saber dessa questão do incentivo que o... Já acenei, Delbin. Aqui o incentivo do artigo do Renato na semana passada, né? Te inspirou e tudo mais. E realmente, assim, o artigo, tanto dele quanto seu, são sensacionais. Eu sou suspeita a falar, além de amiga... Enfim, admiro muito o trabalho de vocês. Mas, assim, entrando propriamente dito no seu tema, Mari, explica pra gente qual a relevância que você vê do compliance para as entidades esportivas hoje. Pois, o compliance, na verdade, eu acredito que ele seja importante não apenas só para entidades esportivas, mas eu acho que qualquer entidade, assim. Acho que nesse artigo, inclusive, eu falo que ele deveria ser obrigatório, mandatório para entes públicos, privados e do terceiro setor. Então, o compliance ele vem meio que como um pacto entre o Estado e o particular, de o particular começar também a resguardar pelo cumprimento das leis. Então, o Estado fala assim, putz, eu não sou suficiente para dar conta de fiscalizar tudo, então, particular, por favor, toma aí suas medidas preventivas para avançar e você não ser penalizado. Então, e esse é o interesse do Estado, em particular, fazer isso que é uma expressão técnica que chama autorregulação regulada. Então, o particular ele se autorregula a partir das regras que vêm do Estado. E é também interesse do ente privado se autorregular para evitar risco. Que tipo de risco? Risco legal, risco judicial e risco reputacional. Embora seja um pouco autoexplicativo isso, eu acho que é importante ter em vista que de alguns anos para cá, pensando em âmbito brasileiro, foram diversos os casos de corrupção, não só no esporte, mas no geral. Então, a partir daí, o Estado ele traz algumas diretrizes por meio de leis, majoritariamente dentro da lei anticorrupção, que agora eu não vou lembrar o ano, talvez 2013, 12, 13. E aí, a partir daí, então, os entes privados começam a se regular. Por que isso é importante para o esporte? Porque esses escândalos de corrupção surgiram também dentro do esporte. Então, a gente tem aí vários casos de corrupção das entidades no Brasil e ao redor do mundo, e casos também de má gestão. Então, você tem o compliance como uma ferramenta para você melhor gerir essas entidades, tornando essas entidades cada vez mais transparentes, cada vez mais conformes aos regramentos legais e diretrizes no geral. Acho que é um pouco por aí. Aí tem uma outra questão que eu já vou me avançar um pouco e aí você me corta, Pode tá? falar. Porque você sabe que eu falo rápido e vou mexendo a mão e misturo as ideias. Eu e você. Enfim. Essa coisa meio nada italiana de ser. Bom, aí, então, o que eu ia dizendo é o seguinte. Então, o compliance, ele começa a partir do conceito de você estar em conformidade com alguma norma. E aí, então, ele parte de um código de ética, que vai ter ali as diretrizes, que uma entidade desportiva ou uma entidade privada, estatal, enfim, tem que estar em conformidade com as leis vigentes, para, na sequência, ele começar a ter como princípio e pressuposto, que é o que o rege, normas éticas. Então, ele vai resguardar também, além da conformidade com normas que vêm do Estado, normas éticas e de valores institucionais. E aí eu chego finalmente à conclusão para sua pergunta. Por que isso tudo é importante para o esporte? Porque
Se tem uma coisa que o esporte, as entidades esportivas têm que prezar, é a ética, porque, na minha opinião, não adianta nada falar sobre fair play dentro de campo e falar isso da boca para fora, enquanto gestores, dirigentes, enfim, sugam as entidades financeiramente, não se preocupam em cumprir normas, se envolvem em escândalos diversos aí de diversas naturezas. Então, eu acho que essa tendência à moralização do esporte ela é muito saudável em âmbito de gestão, né? Óbvio que eu tô falando. Uhum, claro. Não, e o que você falou é muito importante, porque, assim, principalmente no esporte, foi o que você falou. Na verdade, deveria ser uma preocupação ampla e restrita, né? Geral, né? O compliance. Mas, assim, principalmente no esporte, que a ética é um valor do esporte, né? É tido como um valor do jogo. A ética no esporte, ela ainda é, digamos assim, preponderante e necessária para as próprias competições, né? Para as próprias, enfim, para o desenvolvimento do esporte como um todo. Então, realmente, assim, eu entendo o que você quer dizer quando destaca a importância, né, desse valor, a ética dentro do desporto. E eu continuo aqui tentando acenar para todo mundo. Agora Tem eu que vou ter fazer... ser multitask, né, Júlia? Podemos falar oi para quem chegou na live? Então, a Então, Adri, eu para acho que tudo. ela... A Adri, eu acho que ela não escutou nenhum dos nossos elogios para ela, porque pelo que eu vi, ela entrou depois. Então, Dri Hassen, a gente já rasgou elogios para você, para o novo projeto de Sim. vocês, com o Renato, para o nosso presidente, que acabou de ter uma live com a Anjinho PUC 22, que também está nos assistindo, que é a Atlética da PUC de São Paulo. O Matheus Laufmann entrou, que também é o nosso colunista. O Ricardo Russo. O Leonardo Barbosa, que em breve teremos um texto dele, estou cobrando. A Rafa Komuri, o Luiz Otávio, a Raquel Lima, a gente já falou. Do Cris Posídio, eu não comentei sobre ele estar aqui com a gente, nos assistindo. Um outro colunista também, que em breve a gente vai ter um novo artigo dele, porque ele é outro que é amigo, que salva e que fica produzindo, enfim. Então, é isso. E, Dri, a gente falou o quão ansiosos estamos para o dia 14. Então, a gente está tentando o tempo todo aqui enaltecer, porque esse projeto foi recente, né? Foi hoje lançado, brilhantemente lançado. Trabalha pouco, coitado. Essas pessoas que trabalham em federação trabalham muito pouco, sabe? Nossa, o Delbinho e o Renato vão entrar pela câmera para te agredir, Júlia, talvez. Desculpa, amigos, eu não tenho nada a ver com isso. O Amila, que também trabalha na CBF, que a gente estava falando justamente de ética, enfim, chegou num ótimo momento. Também, bom lembrar, vou te cobrar um texto. Vamos virar colunista aqui da coluna. Da coluna ficou péssimo. Mas, enfim. Mari, então acho que a gente falou com todo mundo. Eu tentei dar oi para todo mundo, acenar para todo mundo. Vamos dar continuidade aqui, porque o seu texto é muito bom para a gente ficar só no programa de auditório. E assim, como é que você define, como é que você explica para a gente o programa de compliance? Como é que ele é, enfim, quais são aí as ferramentas? Explica para a gente isso. Então, eu vou tentar falar um pouco sobre como que seria um programa de compliance efetivo de uma entidade esportiva, tanto de administração quanto de prática. Então, um programa de compliance, ele é uma coisa muito específica, ele é direcionado especificamente para cada entidade. Então, não existe assim um modelo padrão que possa ser copiado e colado para todas as empresas, todas as entidades. Apesar disso, ele tem como duas premissas. Então, ele tem um objetivo imediato de criar normas para resguardar a entidade e a responsabilização, possível responsabilização dos seus dirigentes. E tem um objetivo imediato, que é mitigar risco de essas pessoas, de fato, virem a ser futuramente processadas, investigadas, enfim. Então, um programa de compliance, ele vai primeiro ter como pressuposto a criação de um código de ética, no qual serão ali registradas quais são as normas que regerão a entidade.
Então, por exemplo, numa entidade desportiva, você tem ali programas que eles têm que cumprir as normas que se relacionam ao esporte. Então, você tem Lei Pelé, Estatuto do Torcedor, e aí Código, a CLT, Código Civil, Código Penal, enfim, você tem ali as normas, então ele tem que seguir essas normas que vêm do Estado Nacional, e para além disso, as normas que vêm das entidades federativas ou confederativas, ou as internacionais ligadas às nacionais. Então, nessa escadinha, assim, nessa escalada de ordens de normas que têm que ser respeitadas. Para além disso, no Código de Ética, ali, a entidade vai entender quais são os valores que as regem. Então, como você bem disse, a ética vai ser sempre, pressuponho eu, né? Espero eu, que o primeiro deles, e a forma como isso tem que ser obedecido. Então, quais são os valores e os fundamentos daquela entidade? Aí tudo isso vai ser consolidado no Código de Ética, que ele vai ter que ser... O que vai ser feito com ele? Tudo bem, aí uma entidade pode fazer um Código de Ética que vai ficar engavetado ali no jurídico. A Selma pediu, sorriam pro print. Eu ri instantaneamente. Então, não dá, eu perdi até ali no raciocínio. Mas, seguindo, então, não adianta você ter um Código de Ética que fica ali na gaveta do advogado chato, porque o advogado é sempre o chato, é sempre o pentelho, e que fica ali, que não saiba. Então, só para dizer ali, nós temos um Código de Ética, nós gerimos bem uma entidade, enfim. E aí, então, esse código ele tem que ser conhecido por todos aqueles a quem o código é aplicável. Então, ele tem que ser conhecido, pensando numa entidade federativa, por exemplo, ele tem que ser conhecido do presidente ao atleta da base, a qualquer pessoa que esteja a ele sujeita. E aí, amplamente então, ele vai divulgado. E aí, a partir do constado do site. Exatamente, ele tem que ser amplamente divulgado, as pessoas subordinadas a ele têm que passar por treinamentos, têm que entender a relevância dele. Então, aí você tem ali os 3 pilares, então você parte ali da prevenção, por meio da implementação de um código de ética e da ampla divulgação desse código de ética, a detecção, que é essa entidade entender se esse código de fato está sendo cumprido, e mais do que isso, ele tem que haver no final a sanção. Então, é importante também que as pessoas que desrespeitem esse código de ética sejam posteriormente sancionadas pelo descumprimento. Então, a primeira coisa é isso, é você ter um código de ética que tenha nele essas 3 facetas. Então, que ele previna, detecte e sancione. Para além disso, o ideal, embora muitas entidades ainda não tenham, até aquelas que já têm um código de ética implementado e bastante divulgado, é que haja um compliance officer, que é uma pessoa independente da entidade que fica responsável pela efetiva implementação desse código e aplicação, enfim. Então, esses são os 2 passos básicos para você ter um programa de compliance efetivo numa entidade. Tá. E, Mari, então vou aproveitar aqui e falar com a Selma, que entrou, a Fê Chamusca, que também foi empossada ontem como procuradora lá do STJD do enfim. Travou aqui? Oi. Travou. Tá me ouvindo bem agora? Ah, meu Deus. Agora eu só não sei se vai ficar com um delay, porque na minha live com o Delbin aconteceu isso. Um de nós 2 travou e aí depois ficou tudo truncado. Mas vamos tocar em frente, eu acho. Vamos torcer para não ficar e qualquer coisa as pessoas avisam. Mas, enfim, eu ia te perguntar sobre o sistema sancionatório, né? Você estava falando desses 3 pilares, né? O último é sanção, e você destacou o quão importante é. Então, eu queria que você, de repente, explorasse um pouco mais esse tópico, né? Porque acho que isso foi o que você falou, não adianta existir se as pessoas não dominam, se as pessoas não utilizam, se as pessoas não detêm conhecimento, e acredito eu que se não implica numa sanção para quem não cumpre aquilo lá, né? É isso mesmo, Ju. É bem por aí. Você, na verdade, já deu resposta, né, para a tua pergunta. A relevância das... Não, mas é perfeito, perfeitamente. Sinal que você leu o artigo que está bem explicado. A importância da sanção é justamente essa, de você dar o exemplo e você assegurar que o código continue sendo obedecido. Quando foi o aniversário do falecimento do professor Álvaro Melo Filho,
a gente fez aquelas homenagens, né? E aí eu acabei conversando com algumas pessoas sobre ele. E aí eu não me lembro quem que contou uma história dele, que ele dizia que uma norma sem sanção é mero comando, assim, é mera formalidade. Eu não me lembro exatamente as palavras certas, mas é Sim, nesse sentido, assim, uma norma que ela não tem uma sanção mera pelo seu... orientação. É uma mera orientação, exatamente, Ju. É Isso isso mesmo. aí. Talvez até você que tenha me dito essa frase, talvez, Não, não, não. possivelmente. Não, eu Mas é por admirava aí. muito o Então, professor Álvaro, mas infelizmente não tive o tanto de convívio que eu gostaria com ele. Mas tive, né? Tive, assisti muitas palestras e eventos presenciais. Enfim, doutrina nem se fala, mas não o conhecia, como é que eu vou dizer, a ponto de ser uma pessoa que pudesse falar as frases célebres dele. mas Mas é por aí, assim. Então, isso foi uma das frases que eu ouvi dele. E aí eu falei sobre compliance tem algumas semanas numa outra oportunidade. E eu usei essa frase dele, obviamente, citando, né? Fazendo a referência e a reverência devida a ele, que foi um grande mestre. Então, acho que é por aí, assim, a relevância da sanção. Então, eu tenho, para mim, assim, uma opinião pessoal minha, que a sanção ela é tão importante quanto os mecanismos de detecção e os mecanismos de divulgação, assim, dos códigos de ética e dos programas de compliance. perfeito. Não tô esquecendo de cumprimentar ninguém, não, né? Me ajuda aí, hein, Mari? Vamos lá. Mas Ajuda. dando continuidade, é, e assim, você acha que o momento atual ele é favorável para essa implementação, Mari? Como é que Eu, você aborda no início essa questão, né, do momento, da importância, para quem é do Rio, como eu, sabe que todo dia a gente acorda com uma operação da PF, enfim, é uma coisa assim muito comum, então a gente acaba que vivencia essa ânsia da sociedade, né, vivencia na prática, de forma bem próxima, essa ânsia da sociedade por esse valor, essa ética implementada de fato, e não só nas palavras, né? Que é, é, inclusive, justamente o seu ponto. Então, assim, sobre esse momento atual e essa implementação, mas agora falando do esporte em si, você acha que é um momento propício para as entidades terem essa preocupação e implementarem de fato? Júlia, eu acho que é fundamental, assim, eu acho que o momento é um momento muito mais do que de busca pela ética e pela moralização das entidades como um todo, mas é um momento de crise econômica generalizada, assim, acho que o esporte tem sofrido muitos impactos da pandemia, acho que hoje saíram os primeiros números, ou ontem, enfim, decorrente da ausência de público nos jogos, e assim, o impacto financeiro é gigantesco, fora do Brasil, que acho que esse estudo é europeu, e aí no Brasil esse impacto vai ser absurdo, a gente já sabe que muitos clubes que eram mal geridos e muitas entidades que eram más geridas, confundi, buguei o cérebro agora, mas enfim, muitas entidades que eram más geridas ou qualquer coisa que o valha, elas estão sofrendo mais os impactos financeiros decorrentes aí da pandemia. Então, eu acho que o momento é absolutamente apropriado para você aproveitar essas circunstâncias para... apareceu aqui um quadradinho, só vou concluir meu raciocínio então. Eu acho que o momento é fundamental, acho que o momento é um momento de oportunidade para as entidades buscarem encontrar o equilíbrio financeiro e o equilíbrio ético também. Entendi. O Amilar, ele contribuiu aqui com a gente, para quem não sabe, ele trabalha na CBF, ele está à frente da gestão da ética lá na instituição e, enfim, ele até me presenteou com a norma, né, o código de ética deles, na última vez que nós estivemos juntos em Teresópolis, num evento. É, e ele estava explicando para a gente aqui, Mari, ele estava contribuindo com a nossa live, falando que a Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, ela
abrange todas as federações. Então, ele, como membro da comissão, enriqueceu aí o nosso debate com essa informação. Não posso deixar de cumprimentar a Luciana Lopes, que acabou de entrar. Gente, travou o negócio. Saiu. Enfim, tá difícil a minha vida aqui de condutora de live. Não domino, me perdoe. Rafael Bozano, que também conduz aqui algumas lives da coluna com a gente. Então, enfim, cumprimentando aí esses dois amigos e profissionais maravilhosos. E vamos lá. Respondendo um pouco ao comentário da Milar, de fato, o Comitê de Ética da CBF ele abrange todas as federações, mas, para além disso, é imprescindível que cada federação tenha o seu próprio regramento ético, e todos os clubes, e mais do que isso, como bem disse a Selma aqui nos comentários que já subiu, o problema é que não é só o futebol. Então, o futebol é um esporte que é mais financeiramente... movimenta a maior quantidade financeira. Então, aí aqui a continuação da pergunta dele. Ainda, desculpa, Lê, né? Invertemos. E você respondeu antes de ter a continuação, mas enfim, a continuação está aí. É exatamente isso que ele pergunta. Que ainda assim é importante. Sim, Amilar, na minha opinião, é muito importante que as federações estaduais tenham, sim, suas comissões éticas. No próprio artigo, eu fiz referência ali, né, falando justamente do futebol, então, que é o esporte de maior relevância no Brasil, que na FIFA, a FIFA tem seu código de ética, a CBF tem também seu código de ética, e eu dei o exemplo da Federação Paulista de Futebol também, que em 2017 implementou ali um regramento ético e que tem limites de caracteres da pergunta. Ele está explicando por que ele dividiu a pergunta. Não, perfeito. É porque realmente vocês são mais tecnológicos do que eu. E a gente achou coincidência que ela resolveu fazer exatamente a manifestação final da pergunta antes mesmo de eu abrir aqui, de eu dominar e colocar para jogo a continuação. A continuação. Foi perfeito. Olha, Rafael Cobra entrou, doutor Rafael Cobra. Nossa, o Thiago entrou. Thiago participa lá do Tribunal de Antidopagem comigo, enfim, comigo, com a Selma. E Mari, essa questão que foi muito bem abordada, tanto por você quanto pelo Amila na pergunta, sobre essas federações, né? Você hoje enxerga que a gente tem bons exemplos para tornar aí essa estratégia de implementação um case de sucesso para as demais federações? Ou já me adianto que eu acho que eu já sei qual que você vai falar. Enfim, mas para que outros também, foi o que você falou, né? A federação, inclusive, de outras modalidades que não futebol, possam ter essa preocupação também. Então eu vou apontar para você assim, alguns exemplos para quem tiver curiosidade entrar no site dessas entidades e darem uma olhada. Então, assim, a Federação Paulista, óbvio que eu já coloquei no artigo ali como um exemplo assim, e isso é muito, muito divulgado em todos os níveis. O pessoal do rugby, da CBRU, também tem um programa de compliance que é modelo para outras confederações brasileiras. E aí, pensando nos clubes, vou aproveitar, não sei se o Cris Possidio ainda está aqui na live, mas o Bahia, ele tem aí se lançado como um expoente nesse ponto. Fora isso, agora, por incrível que pareça, que eu vou dizer, o Cruzeiro também tem se mexido para acertar o que aconteceu nos últimos anos, de uma forma de implementar ali políticas de moralização e de cuidado com gestão de risco. Aproveitando que você... a Selma está falando aqui, a FPF, né, a Federação Paulista de Futebol, ela dá aula. Realmente, e acho que até quem está à frente dessa questão de compliance é justamente o Thiago, né, que eu acho que é contratado, a empresa dele é contratada deles para estar à frente disso. O próprio Paulo eu não Schmidt, sabia, viu? Eu elogiei sem saber. O próprio Paulo Schmidt, que é meu procurador-geral,
na Justiça Antidopagem. E acho que o Caio também está na ouvidoria, né? Enfim, então está tudo ali, de certa forma, atrelado, Dr. Caio Medawar. E aí, Júlia, tem outra coisa também que eu acho que é importante salientar, que a demanda de compliance pelas entidades do desporto, ela vem também de leis estabelecidas pelo Estado. Então, assim, além da lei de corrupção, que eu já falei por vício de criminalista que tenho, você tem ali a lei do Profut, né, que ela traz ali requisitos super rigorosos de cumprimento, de Agora está travando para mim. lavagem de dinheiro, ela estabelece ali a necessidade, enfim, estabelece ali a necessidade de comunicação ao COAF de quem faz transação de atletas, e aí isso por si só também já impõe a existência ali de mecanismos de compliance dentro das entidades. Então eu acho que é um pouco por aí. E aí fora disso eu acho que tem uma exigência mercadológica também, né? Então, você tem uma exigência que vem e tende a vir cada vez mais de patrocinadores. Então, uma empresa grande, que tem em si princípios éticos, códigos de ética que são respeitados, ela não vai querer ter seu nome atrelado a entidades esportivas que sejam por ela patrocinados e que estejam ali envolvidas em escândalos e de coisas relacionadas a uma gestão não transparente. Então, exatamente, acho que o que a gente pode concluir, Mari, dessa última fala, é que um sistema de compliance implementado e ativo e funcionando de forma satisfatória, seja numa entidade desportiva, enfim, principalmente, né, já que é o tema que a gente está tratando aqui, vai ter como consequência atrair mais e melhores patrocinadores, né? Que tem como norma de conduta essa preocupação, esse valor, enfim. Então, com isso a gente une os bons, né? É isso, enfim. é isso. E a gente tem um histórico no Brasil de instituições financeiras patrocinando, né, eventos esportivos e entidades esportivas. Então, os bancos cada vez menos vão querer correr esse tipo de risco. Fora isso, as grandes empresas também cada vez menos vão querer correr esse tipo de riscos. E aí, então, uma coisa até que eu acho que é uma sugestão, que talvez possa até ser pauta de algum artigo futuro, enfim, a necessidade... Calma, preciso de folga agora de artigo. De constar dos contratos, né? De patrocínio, enfim. E aí, acho que avançando um pouco, assim, para além do que está no artigo, eu acho que a proposta do Clube Empresa também, se eu não me engano, a última alteração legislativa que teve ali no PL já previa a necessidade de implementação desse tipo de mecanismo de governança corporativa e compliance. E acho que quanto mais investidores houver nas entidades, em qualquer nível, ou em quaisquer níveis, cada vez mais vai ser importante ter transparência na gestão e uma governança corporativa eficiente, assim, na ponta da lança mesmo. Com certeza. Dois comentários que eu acho que seriam interessantes. A gente estava falando sobre patrocínio, a gente teve um texto também excelente sobre patrocínio, que foi do Gabriel Belon. Uhum. Muito bom. Então, vale a pena para quem, de repente, não teve a chance de ler ainda, voltar lá algumas publicações e se inteirar desse texto do Gabriel Belon, que também está lá na nossa coluna no site do BDD, www.bdd.com.br. Feliz, conheça as vantagens de ser um membro filiado do IBDD. Você está muito marqueteira hoje, Julinha. Até travou aqui. Mas eu tô Voltou, aqui... você viu? Marqueteira. Vi. E aí tem uma outra questão também interessante que também virá, que eu não falei, e assim, que eu gosto de falar, é que compliance também, dentro do código de ética, ele
pode e deve abranger ali critérios de prevenção antidopagem e de manipulação de resultados, né? Que eu não vou nem começar a falar de manipulação de resultados, senão aí sim que eu começo e não paro nunca mais de falar. Não, que justamente, eu não sei se o Thiago ainda está nos assistindo aqui, mas o Thiago Barbosa, enfim, sumidade nessa área e que é presidente de uma comissão disciplinar de uma Câmara lá do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e que estava aqui nos assistindo, enfim. E só complementando... Tiago... Ih, Júlia, te cortei sem querer. Tiago, Paulo problema. Schmidt, eles já vêm estudando e falando sobre isso há muitos anos dentro do esporte. Quando eu ainda estava começando a estudar, acho que eu fazia parte de poucos tribunais, talvez não, assim, de modalidades menos, com menor apelo, né, digamos assim. E eu já fazia cursos que eles propiciavam na área. São realmente duas pessoas aí são estudiosos e que têm muito a contribuir realmente nessa área que como é que eu vou dizer, propagam muito o conhecimento, então isso é muito legal. Mas, Mari, você deu como exemplo o Cruzeiro. Então, já que eu tô, como é que é, spoiler, ou enfim, marqueteira, enfim, já vou falar também. Eu não sei se ele está nos assistindo, acho que não, porque ele está tendo bastante trabalho, mas o Dr. Flávio Bozon, ele assumiu, né, lá, enfim, com essa gestão nova do Cruzeiro e essa parte do jurídico, e ele também é um convidado que pretende escrever em breve para nossa coluna. Então, vale a pena a gente também ficar... mais um motivo para vocês acompanharem a coluna. Sem combinar nada, você vê que é totalmente improvisado mesmo. A gente tem a Mari comentando, dando como bom exemplo, né, no Brasil, de entidade esportiva com boa governança, que o impacto disso, dessa questão positiva no texto, e aí eu já adianto para ela que a gente em breve vai ter texto do Flávio aqui. Pois é. E a Selma tá falando do Jucá, sim, o Jucá também, para quem sabe que é o Jucá, o Marcelo Jucá. Ele foi, sim, o Cruzeiro contratou o escritório, né, do Marcelo, do Felipe e do Fábio. Enfim, então eu acho que é isso. Eu acho que a gente já atingiu aí mais de 40 minutos de live, então acho que a gente já pode ir para os finalmente. Você falar as suas considerações finais, Mari, e a gente agradecer a todo mundo que está nos assistindo, a todo mundo que prestigia a coluna. Como ela já disse, a publicação no site dos artigos inéditos às segundas e quartas-feiras, e às terças e quintas às 7 horas da noite a gente se encontra aqui no Instagram do BDD. Mas vamos lá, faça as suas considerações finais, amiga. Amiga, é fogo, né? A gente não consegue manter assim uma linha, né? Não, formal, aquela formal, séria. Institucional, não. Bom, mas então, Júlia, doutora Júlia, minhas considerações finais. Primeiro, antes de eu partir para os finalmente com relação ao artigo, eu queria primeiro agradecer a você, como coordenadora da coluna, e que tem um baita trabalho. Então, assim, a gente como coordenador, cada um cuida um pouco de projetos e de coisas, e a Júlia, eu falei para ela outro dia, e falo agora em público, que fica com um trabalho mais árduo, que é cuidar da coluna, que então ela tem trabalho de segunda, terça, quarta e quinta, com o IBDD. Quero agradecer também para quem eu mandei meu artigo e que conseguiu me ajudar com a revisão, tudo muito às pressas, muito corrido. Ju, acho que você colocou o negócio do Amilar de novo. Não, coloquei. Apareceu aqui para mim, eu não consigo tirar, tem que ser você. Não, apareceu outra pergunta. Calma, gente, calma, vamos ter paciência. Então, deixa eu só terminar de agradecer, a gente vai para a pergunta e depois eu faço um Perfeito. Então, agradecer você, Raquel, que cuidam tão bem da coluna, agradecer Renato, Delbin, que me ajudaram com o artigo e leram e puderam me ajudar a fazer isso nessa correria e que sempre me acompanham e caminham comigo nessa jornada, vocês quatro, e obviamente ele, nosso querido presidente, Leonardo Andreotti, que foi quem me deu a sugestão do tema e que, por coincidência, ontem estava falando sobre esse tema, que aumentou minha responsabilidade exponencialmente.
Quer fazer a pergunta e depois eu considero? É típico, é típico do nosso presidente estimular a gente a prosperar, a melhorar, mas Ele é sempre nos instigando e, enfim, criando aí novos temas para a gente debater. Mas vamos uma pergunta. O Igor Kruger, ele pergunta, é inevitável, a gente até chegou a comentar, não sei se o Igor já estava nos assistindo aqui, eu particularmente adiantei que por ser do Rio de Janeiro, a gente acaba tendo todo dia uma notícia sobre a política, enfim, essa questão da gestão e está muito atrelado essa questão do compliance, né? Mas mais especificamente, o Igor quer saber, Mari, até onde o interesse político de federações e clubes pode interferir na aplicação do compliance. Tá. Ju, você consegue tirar para mim a pergunta? Só, eu vou aproveitar o gancho da pergunta do Igor, na verdade, para fazer minhas considerações finais, que elas realmente caminhavam por aí. Então, assim, é óbvio que o interesse político, e não é das federações ou das confederações ou dos clubes, é de quem preside, de quem gere essas organizações. É óbvio que esses interesses, eles são de fato... Você está me ouvindo bem? Está passando, acho que um helicóptero aqui. Tá? Então, não, mas estou te ouvindo ótimo. Então, tá bom. Eles, de fato, influenciam na implementação de políticas de compliance e de transparência. Isso é óbvio. Então, as minhas considerações finais são justamente nesse sentido. Que é importante deixar esse tipo de interesse de lado, os interesses pessoais de lado, para que haja transparência nas entidades. E muito mais do que isso, o que eu queria dizer é que muito já tem sido feito, especialmente nos últimos anos, com relação à transparência das entidades. Mas que ainda há, assim, caminho gigantesco a ser trilhado, porque é óbvio que a gente não fala, pensando em desporto nacional, só nas grandes federações ou nos grandes clubes. Então, e também não só de futebol, como alguém bem disse nos comentários. Então, isso você está falando do clube de bairro, de badminton, pode ser beneficiado por uma lei de incentivo ao esporte e que tem que cumprir essa lei. E para ele poder aderir à lei e receber os benefícios e depois prestar contas, ele precisa ser bem gerido e ter uma gestão transparente. E uma das formas de você chegar a esse tipo de gestão em que haja uma governança de qualidade por meio da implementação de programas de compliance. Então, no final, a pergunta do Igor foi o gancho para eu fazer essas considerações que seriam, de fato, as minhas considerações finais. Embora, se alguém quiser perguntar, podemos continuar, não tem problema. Não, acho que por hoje está bom, Mari, eu te agradeço. Perfeitas considerações finais. Ele até botou, sim, das gestões atuais, mas não cabia na pergunta. A limitação está atrapalhando. A gente vai reclamar com o Instagram que o limite de caracteres está pequeno e que não está atendendo aos desejos, anseios da Os nossa... desígnios do time BDD, que está cada vez mais... Né? Vou mandar um exigente. e-mail. Como coordenadora da coluna das lives, eu vou fazer essa manifestação perante o Instagram, pode deixar. Mas, enfim, Mari, primeiramente eu quero te agradecer, Júlia, quero te agradecer muito pela amizade, pelo comprometimento. Você, de fato, escreveu um texto espetacular em 24 horas. Se predispôs a gente estar fazendo essa live aqui hoje. Sei de todos os seus compromissos, realmente uma exímia criminalista, então, enfim, muito ocupada, mas que se doa muito para o Instituto e eu te agradeço por isso. Agradeço a todo mundo que estava nos assistindo, que prestigiou o nosso encontro, o nosso debate de hoje, que interagiu com perguntas. Eu não sei quem é amiga. É minha prima, fica tranquila. Eu concordo plenamente. Eu recebi aqui, eu fiquei só me segurando para não dar risada de comentário de amigas. O meu melhor amigo de infância entrou aqui e fez um comentário que eu dei uma mordida na boca, assim, para não rir, ele vai tirar onda depois. Mas, Ju, espero que ele tenha... Espero que ele tenha trincada a minha cara, né? Ju, assim, muito agradecendo já os teus elogios, mas para mim é uma honra caminhar com gente como vocês todos do IBDD, assim. Para mim é um prazer e é legal tudo isso que a gente tem feito junto.
na gestão sob a batuta do nosso querido presidente, Léo Andreotti. Isso aí. Não posso deixar de agradecer a ele sempre, a Raquel, que está aqui se manifestando, agradecendo a você pelo comprometimento, e é isso mesmo. Amizade, comprometimento, por dividir com a gente o seu conhecimento e nos propiciar tanto o texto quanto essa live, que eu tenho certeza que foi bastante, que agregou bastante aí para todos que nos assistiram. Então, Mari, te agradecer, desejar uma boa Obrigada noite. A você, Ju, pela você, parceria e pela live. A todos, imagina, eu que agradeço. Lembrar que a gente teve o projeto hoje do IBDD Universitário lançado, que dia 14 já tem evento, né? E estimular que todos acompanhem as redes sociais do IBDD, o site, acompanhem a coluna, os artigos, que realmente foi o que a Mari falou bem no início. Às vezes o gancho de um texto propicia um debate em outro, de outro autor, e isso enriquece pra caramba a coluna. Mais uma vez eu agradeço. Só hoje a gente aqui já falou de 4, 5 textos entre os publicados e os que estão por vir, que são realmente vão poder se somar e agregar. Né? E estão todos no site do IBDD também, né? E queria também aproveitar aqui, ficar agora como coordenadora, não como autora do artigo, convidar o pessoal a divulgar o IBDD Universitário nas suas redes e convidar o pessoal das atléticas das faculdades a procurarem o IBDD e aderirem ao projeto. Eu acho que a base vem forte, o IBDD vem com tudo aí, formando a próxima geração de advogados do direito desportivo, com certeza. Com certeza. Olha, eu não sei quem é Tinho Freitas, mas parabéns, meninas. Obrigada, muito querida. Obrigada. E até a próxima, então, Mari. Mais uma vez, muito obrigada. Beijo, tchau.